Fala galera, beleza? Continuando aí, vamos falar agora de novo sobre as transformações, né, isotérmica, isovolumétrica, isocórica, né, isobárica e por aí vai. Só que agora vamos colocar informações que vêm das leis da termodinâmica, tá? Eu vou estar dando ênfase aqui principalmente à análise da primeira lei da termodinâmica, tudo bem? Então assim, a gente vai ver no futuro que a segunda lei da termodinâmica vai proibir alguns casos que a gente vai falar que é possível aqui, mas isso fica para depois. Então, olha só. A transformação isotérmica é aquela transformação que você tem uma temperatura constante, ok? E a gente viu que um gráfico de pressão por volume, né, um diagrama de pressão por volume, ele vai ter essa aparência aqui, né? E aí você pode falar que em qualquer ponto dessa curva aqui, ó, por exemplo, nesse ponto aqui A, nesse ponto aqui B, nesse ponto C e por aí vai, você vai ter a mesma temperatura. Então, tem uma linha aqui, né? Tem uma curva que você vai ter aqui que todos os pontos têm a mesma temperatura. Isso é o que a gente chama de uma isoterma. Tudo bem? Então, por exemplo, imagina que dentro dessa isoterma tem uma transformação que um gás vai do estado A para o estado B. É uma transformação feita em cima dessa isoterma, então é uma transformação isotérmica, porque ela não muda a temperatura. E de A até C, mesma coisa. E aí você vai reparar aqui que não tem tempo nesse gráfico, né? Então eu não posso dizer se ele está indo, apenas olhando aqui, eu não posso dizer que ele está indo de A para B e de B para C. Tem que ter uma setinha, tá? Então, por exemplo, ó, se tiver uma setinha assim, significa que ele está indo, né, de A em direção a C. Tudo bem? E aí é importante te reparar que o volume ele aumenta para a direita, não é? Então você pode falar que essa transformação aqui, ó, ABC, é uma expansão, tá aumentando o volume, isotérmica, ok? E aí vamos pegar outra aqui, ó, vamos pegar uma outra isoterma. Vamos fingir que aqui tem uma outra curva, né, que a temperatura seja sempre a mesma. E aí vamos pegar uma transformação dessa daqui, ó, né? Também está dentro de uma isoterma, então tem a mesma temperatura em todos os pontos. Mas aí, ó, vou botar a setinha para o outro lado, né? A gente vai ter aqui, vamos botar um ponto D e um ponto E. Ela está indo do ponto E até o ponto D. Então, ela está diminuindo o volume. Então, ó, ED é uma transformação isotérmica, mas é uma compressão. Então, vai ser uma compressão isotérmica. Tudo bem? E aí, qual dessas isotermas está mais distante da origem? É a verde. Né? Quanto mais distante da origem, maior a temperatura. Então, você pode falar que nessa transformação aqui, a temperatura é maior. Ou seja, se for um gás ideal, você pode falar que ele tem maior energia interna. Tudo bem? Bom, e aí, vamos lá. Se na transformação isotérmica a temperatura não muda, a energia interna não muda. Então, ΔU é zero. Primeira lei da termodinâmica, que é igual a ΔU mais o trabalho. Né? Calor é igual a variação da energia interna mais o trabalho. Se nessa situação o ΔU vai ser zero, você pode falar que o calor é igual ao trabalho. Tudo bem? Então, nessa situação, se você está fazendo uma análise de uma questão que fala de uma transformação isotérmica, você já pode partir desse princípio aqui. Tudo bem? E aí vamos tomar cuidado com uma pegadinha que pode acontecer aí. Olha só. Imagina que você vai analisar, né, uma situação e tem uma transformação assim, ó. Aqui tem uma isoterma, tá? E aí a transformação ela vem assim, ó. Ela vem para cá e faz isso daqui, né? De forma que esse ponto M tem a mesma temperatura que o ponto N. Tá? Então olha só, MN tem a mesma temperatura, pois estão na mesma isoterma. Só que isso daqui, MN, não é uma transformação isotérmica, porque em algum momento deixou de ter a mesma temperatura. Tudo bem? Bom, aí continuando, ó. Transformação isométrica, né? Isométrica, isovolumétrica ou isocórica, né? Significa a mesma coisa, significa que o volume ele não muda. Então, no diagrama de pressão por volume, né? Você vai ter sempre, ó, o volume constante aqui, tudo bem? Então, nessa situação aqui, ó, você pode ter uma transformação que esteja aumentando a pressão ao volume constante
ou diminuindo a pressão, diminuindo a pressão a volume constante. Só que se você lembrar da fórmula do trabalho, né, pressão vezes ΔV é o trabalho. Se ΔV é zero, porque não muda o volume, né, o trabalho é zero. Então, pela primeira lei da termodinâmica, o calor é igual a ΔU mais o trabalho vai ser zero, né? E aí você pode dizer que o calor vai ser igual à variação da energia interna. E aí presta muita atenção que nas duas situações que a gente tem aqui, isotérmica e isométrica, né, o calor é igual a alguma coisa. Só que ele pode ser negativo, né? Então, olha, se o calor for positivo, ou seja, se o gás recebe, nessa questão aqui, nessa ideia aqui, transformação isotérmica, se o gás recebe calor, ele realiza trabalho, né? Se ele cede calor, está sendo realizado o trabalho nele, tudo bem? Bom, e aqui, mesma coisa, se o gás recebe calor, energia interna aumenta. Se ele cede calor, energia interna diminui, né? Bom, vamos continuar, vamos para a próxima aqui. Transformação isobárica. O que é a transformação isobárica? É a transformação que a pressão ela é constante, né? Você não vai ter uma mudança da pressão. Bom, e aí, vamos analisar aqui, ó. Você pode ter, né, indo de A para B ou de B para A, né? Vamos pegar o caso que vai de A para B. De A para B, né, você vai ter aí uma expansão, né? Porque o volume vai estar aumentando. Mas se fosse, por exemplo, assim, ó, voltando, vamos botar aqui C e D. Se fosse de C para D, seria uma compressão. Então, A para B, transformação isobárica, expansão isobárica, ou de C para D, uma compressão isobárica. Aí vamos analisar pela primeira lei da termodinâmica. Ó, calor igual a variação da energia interna mais o trabalho. Tem que ter trabalho numa transformação isobárica, tudo bem? Porque vai ter trabalho. Se vai ter trabalho, né, o trabalho ele vai ter um módulo maior do que zero, né? Ou você pode falar também isso aqui, ó, o módulo do trabalho é diferente de zero, então ele existe, tudo bem? Se ele existe e é uma transformação, tem que ter as outras duas coisas também. Então você pode falar que numa transformação isobárica, o calor ele vai ter um módulo, né, maior do que o módulo que você tem aqui da variação de energia interna, individualmente falando, ou do trabalho, né? Ele vai ter que ser maior do que um ou do que o outro, o módulo dele pelo menos, porque ele vai ser, ó, duas coisas juntas, né? Você pode analisar isso daí na maioria das situações, tudo bem? É claro que faça isso cada uma das vezes que aparecer, tudo bem? Porque às vezes você pode ter uma situação do calor, por exemplo, ser negativo e você ter uma variação de energia interna positiva e um trabalho mais negativo ainda, porque nem toda questão ela condiz com a realidade, né? Então, assim, analisa caso a caso, tudo bem? Bom, e vamos continuar. Transformação adiabática. Essa daqui é a novidade que a gente vai ter, tá? Qual é a novidade na transformação adiabática? A gente nunca tinha visto ela, né? Então, assim, a definição da transformação adiabática é calor igual a zero, tudo bem? Então, não tem calor. Só toma cuidado que o senso comum nos diz que se não tem calor, não muda a temperatura, mas não é isso, tá? Em uma transformação adiabática, você pode ter uma mudança de temperatura. Não é o calor a única coisa que pode provocar uma variação de temperatura, tudo bem? Então, olha só, a adiabática, ela é quando o calor é igual a zero. Se você analisa pela primeira lei da termodinâmica, calor é igual a variação da energia interna mais o trabalho. Então, olha só, isso daqui, né, o calor tem que ser zero. Então, vai ficar zero igual a variação da energia interna mais o trabalho. Eu posso passar para o outro lado. Então, ó, o trabalho negativo é igual a variação da energia interna. Isso significa o quê? Que com certeza vai ter uma variação de energia interna, ou seja, com certeza vai ter uma mudança de temperatura. Então ele tem que ir de uma isoterma para outra. Tudo bem? Por exemplo, ó, aqui, vamos pegar
de A para B, né? Uma transformação A para B. De A para B vai ser uma expansão, porque está aumentando o volume, uma expansão adiabática. Tudo bem? Mas eu poderia fazer de outra forma. Eu poderia colocar assim, ó, desse ponto aqui para cá, né? Vamos botar aqui, vamos fingir que isso aqui é uma adiabática também. Aí, ó, vamos botar aqui C e D. De C para D vai ser uma compressão adiabática. Tudo bem? E aí você repara que a variação da energia interna ela é igual a menos o trabalho. Isso significa o quê? Vamos lá. O trabalho, se ele for, por exemplo, de 200 joules, né? Então vamos lá. Vamos fingir que o trabalho foi de 200 joules. Um exemplo aleatório aqui, ó. 200 joules. Qual vai ser a variação da energia interna se for uma transformação adiabática? Menos 200. Então, ó, ΔU vai ser de menos 200 joules. Isso significa que, se o trabalho é positivo, está tendo uma expansão, não é? Então, olha só, ele vai estar expandindo, né, gastando 200 joules de energia e está indo da onde isso? Da energia interna. Então, ele vai abaixar a temperatura. Então, vamos ver se aqui condiz com a realidade, né? Se ele realiza um trabalho positivo, é uma expansão. Então, isso aqui é uma situação, por exemplo, de A para B. De A para B, está tendo uma expansão, então ele está realizando o trabalho. E a temperatura vai diminuir. Está vendo que essa isoterma está mais próxima da origem? Então, sempre que tem uma expansão, a temperatura vai diminuir numa transformação adiabática. Uma compressão, a temperatura aumenta. Ok? Bom, vamos continuar. Falar de expansão livre, né? A expansão livre ela é muito rara de acontecer, mas ela pode acontecer, né? Então imagina que você tenha paredes adiabáticas. O que é isso? Paredes que impedem uma troca de calor com o meio externo. Isso acontece porque às vezes o calor está passando com tanta dificuldade, demorando tanto que você pode desprezar ele. Ou seja, o que está acontecendo dentro é muito rápido, não dá tempo do calor, né, acontecer de verdade aí. Bom, e nessa expansão livre, como é que vai ser? Ó? Imagina que tem aqui gás de um lado e do outro tem um vácuo. E aí, vamos supor que subitamente aconteça um rombo aqui. Ó. Tem um rombo aqui. O que vai acontecer? Esse gás que está desse lado, ele vai começar a sair daqui e algumas partes vão vir para cá. Só que isso está acontecendo sem trabalho, né? Ó, não está empurrando nada, simplesmente tem uma porta que abriu, que a porta abriu sozinha, né? E o gás começou a ir para o outro lado. Tudo bem? Isso significa o quê? Vai ter um aumento de volume, mas sem pressão, porque não vai ter força aplicando em lugar nenhum. Então não vai ter trabalho. Tudo bem? Então, essencialmente, o que você... Então, isso daí que vai acontecer, né? Ele vai passar para o outro lado, e quando ele passa para o outro lado, você pode falar que ele não vai estar realizando trabalho. E como não vai ter calor, se ele não realiza trabalho, nem tem calor, vamos analisar pela primeira lei da termodinâmica. Calor igual a variação da energia interna mais o trabalho, né? Se não tem trabalho, o trabalho é zero. Se não tem calor, o calor é zero. Então a variação da energia interna vai ser quanto? Vai ser zero. Isso significa que ele não vai mudar a temperatura. Tudo bem? Estranho, né? Mas é isso que vai acontecer aí. E outra coisa, se você reparar, né, significa que a variação de energia interna é zero. Isso significa que a energia interna final é igual à energia interna inicial. Ou seja, a temperatura vai ser a mesma, só que no meio da expansão livre pode ter uma variação de temperatura. Enquanto ele começa a expandir para cá, pode ser que a temperatura aumente ou diminua, tá? Mas após acontecer o equilíbrio, você vai ter a energia interna igual novamente. Então, temperatura no início e no final vai ser igual, ok? Bom, e por último, vamos ver a transformação cíclica. A transformação cíclica é aquela que o estado final é igual ao estado inicial, tudo bem? Então, por exemplo, num diagrama de pressão por volume, ele vai sair de um ponto, vai fazer alguma coisa, por exemplo, aqui está indo para B, e vai retornar para A. Né? Ele pode fazer qualquer desenho, ele pode fazer qualquer aspecto aí. Pode ir para lá, para cima, voltar, não importa. Mas ele sempre volta para o mesmo ponto. Se ele volta para o mesmo ponto, ele vai ter a mesma pressão, mesmo volume, ou seja, a temperatura vai ser igual. Ou seja, a variação de energia interna é
zero. Então, numa transformação cíclica, você vai ter a variação da energia interna igual a zero. Tudo bem? E aí, vamos lá. Ó. Vamos analisar isso aqui. De A para B, né, tem uma expansão. Essa parte aqui embaixo é uma expansão que você vai ter. Uma expansão, né, compressão, significa o quê? Significa que vai ter um trabalho que você pode calcular pela área. Essa área verde aqui, né? Mas aí, quando ele vai de B para A, ele também vai ter um trabalho aqui, que vai ser a área embaixo. Ó. Vai ser tudo isso daqui, ó, a parte laranja, né? Ou seja, você consegue reparar aí que a diferença do trabalho de A para B e B para A é apenas essa parte dentro, aqui, ó, né? É a única diferença que você vai ter. Essa parte aqui, ó, azul, ela é exatamente a diferença do trabalho de A para B e de B para A, né? O maior aí vai ser quem? A maior área é de B para A. Então, ó, o trabalho de B para A, né, menos o trabalho de A para B vai ser igual ao trabalho total que você vai ter nessa transformação cíclica. Tudo bem? Ou seja, nessa situação que você tem apenas duas partes, a gente vai ver que às vezes você vai ter com mais de uma. Ó. Aqui tem 4 partes. Então, ó, o trabalho total, né, dessa transformação cíclica é o trabalho de todas as partes. Eu coloquei aqui o menos, mas nem precisava, porque você sabe que numa expansão é positivo, numa compressão é negativa, não é? Então, quando você fosse trabalhar aí, você ia conseguir achar o valor. Aqui eu estou pensando apenas em módulo, né? E esse módulo aqui vai ser positivo ou negativo? Vamos lá. De A para B é menor e é uma expansão. Então, de A para B é positivo. Tudo bem? De B para A é uma compressão. Então, esse trabalho aqui vai ser negativo. Negativo menos o número positivo vai dar um número negativo também, né? Então, você acaba achando aqui que o trabalho total, né, que você vai ter aqui nessa situação, ele vai ser de fato um trabalho negativo. Ou seja, resumindo, o que você vai ter de trabalho numa transformação cíclica é exatamente o que está dentro aqui, ó, né? Dentro da transformação, o que está dentro de todas as transformações. Tranquilo? Bom, e aí você também pode chegar à conclusão de que, pela primeira lei da termodinâmica, né, o calor é igual à variação da energia interna mais o trabalho. Se a variação da energia interna é zero, você pode falar que o calor vai ser igual ao trabalho. Tudo bem? Bom, com isso, né, a gente fala de todas as transformações e pode já aplicar essas ideias. Vamos continuar aí. Exemplo 1. Vamos lá. Um gás perfeito desenvolve a transformação cíclica abaixo. Determine os pontos de máxima e mínima energia interna, né? Então, olha só. Vamos analisar ponto por ponto aqui, né? Você sabe que num gráfico, né, num diagrama de pressão por volume, você tem as isotermas, né? Vamos botar uma isoterma aqui, outra isoterma aqui, outra isoterma aqui em B, outra isoterma aqui em C e outra isoterma aqui em A, né? Qual dessas isotermas está mais distante, né, da origem? É a C. Quanto mais distante, maior a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a energia interna. Então você pode falar que a máxima energia interna ela vai ser em C, porque tem maior temperatura. E qual delas vai ter a menor energia interna? A que estiver mais próxima tem menor temperatura. Menor temperatura, menor energia interna. Então a mínima energia interna vai ser em A. Tudo bem? Bom, agora vamos ver aqui na letra B. O calor em cada ciclo, né? Cara, você já sabe, né, que isso aqui é uma transformação cíclica, né? Começa e termina no mesmo ponto, ó. De A para B, de B para C, de C para D, de D para A. Se começar por B, mesma coisa, não importa. Ele sempre sai de um ponto e volta para ele mesmo, né? Quando eu coloquei aqui o ciclo, eu quis me referir ao ciclo completo, né? Vou escrever aqui do lado direitinho. A, B, C, D, A. Esse é o ciclo. Tudo bem? Bom, e aí você sabe que nisso é uma transformação cíclica, então a variação da energia interna é zero. Ou seja,
o calor é igual ao trabalho. Tranquilo? Então a gente pode pensar o seguinte: o calor que você tem na transformação cíclica, o calor total pelo menos, né? Ele vai ser a área dentro da transformação aqui, ó. Se você achar essa área aqui roxa, você vai ter exatamente a transformação de todo o ciclo, né? Essa área aqui roxa, ela vai ser exatamente a transformação de A para B, mais a transformação de B para C, mais a transformação de C para D, mais a transformação de D para A. É a transformação total, o trabalho total que você vai ter. Então, olha, o calor ele vai ser igual ao trabalho que vai ser a área que você tem ali dentro. Qual vai ser a área que você tem ali dentro? Ó, isso aqui é um retângulo, né? A base de 1 para 3 vale 2, vezes a altura, né? De 2 para 6 vale 4. Então, ó, o calor ele vai ser de 8 joules. Positivo ou negativo? Vamos analisar aqui agora o sinal. Ó. Vamos lá. De A para B é uma transformação isocórica, né? Não muda o volume. Se não muda o volume, não tem trabalho. Então, de A para B não tem trabalho. Tá? Então, vou até escrever aqui embaixo. Ó. Transformação de A para B, né? O trabalho de A para B é igual a zero. Tudo bem? E aí, qual é o trabalho de C para D? De C para D, mesma coisa, é isocórica, não muda volume, não tem trabalho, né? Aí você vai ter aqui uma transformação de B para C. A transformação de B para C, né, é a área embaixo dele, né? Então vai ser, ó, de B para C é todo esse retângulo, inclusive essa parte aqui embaixo. Então vai ser a altura 6 vezes a base 2, né? 2 vezes 6 vai dar 12. Tudo bem? Qual é o problema nisso? O problema é que de B para C é uma expansão, então o trabalho é positivo. Já aqui embaixo, né? Ó, então aqui deu 12. Já aqui embaixo, de D para A, ó, trabalho de D para A, você vai ter apenas o retângulo aqui embaixo, apenas essa parte pequenininha aqui. Esse retângulo vai ter base 2, altura 2. 2 vezes 2 vai dar 4. Só que de D para A é uma compressão. Então, ó, é menos 4 joules. Se você somar 0 com 0, dá 0. Com 12 dá 12. Menos 4 vai dar 8. Né? Então vai ser positivo. Então você tem uma regra geral. A transformação cíclica no sentido horário vai ter um trabalho positivo. Se fosse no sentido anti-horário, você inverteria a setinha todo aqui, né? E seria o quê? Seria negativo, porque a parte mais em cima, que teria o maior módulo do trabalho, seria negativo. Tranquilo? Bom, e aí isso é em cada ciclo. Então você pode falar que em cada ciclo o calor é de 8 joules positivo. Então ele recebe 8 joules em calor, né? E o trabalho dele também é positivo, né? Porque lembra que o calor é igual ao trabalho? Então ele recebe 8 joules em calor e realiza um trabalho de 8 joules também em cada ciclo. Lembrando que isso aqui é uma análise apenas, né, da primeira lei da termodinâmica. A gente vai ver que na segunda lei da termodinâmica, às vezes, isso aqui não vai dar muito certo, não. E aí a gente vai saber quando usar, fica tranquilo. Bom, aí vamos continuar aqui, ó. Exemplo 2. O diagrama abaixo representa um ciclo de N mols, né, de um número fixo de mols, de um gás ideal. Sabendo que ocorrem 40 ciclos a cada segundo, é correto afirmar que, vamos lá, no ponto C a temperatura é menor. Cara, vamos ver aqui, ó. Pressão por volume. Então, ó, isoterma, 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 isoterma. A isoterma mais afastada tem maior temperatura. Então, B é o ponto de maior temperatura. E o ponto de menor temperatura é D. Então, a letra A está errada, tá? Então, ó, está errado isso aqui. Letra B. O trabalho em cada ciclo é de menos 40 joules, né? Eu acabei esquecendo de colocar aqui a setinha, né? Mas, pelo que eu me lembro aqui da questão, ela falava que era sentido anti-horário, tá? Não, era sentido horário. Essa aqui era uma questão que falava no sentido horário, tá? Tô lembrando aqui. Bom, então no sentido horário você sabe que o trabalho não pode ser negativo. O trabalho vai ser positivo, que vai ser a área aqui de dentro, né? Você acharia a área aqui de dentro, né? E aí você conseguiria achar o trabalho. Como que você faria isso daí? Você pegaria o trabalho, ó, o trabalho vai ser a área ali de dentro, base de 0,2 a 0,6 vai dar 0,4. Só que aqui está em litro, né? Então você tem que passar
para metro cúbico, né? Tem que passar para metro cúbico. Então, para passar para metro cúbico, você vai lembrar que 1 litro é 1 decímetro cúbico, né? Então, para passar para metro cúbico, você divide por 1000, ou seja, multiplica por 10 elevado a menos 3. Bom, e aí você vai multiplicar pela altura agora. De 1 até 2 é 1, né? Só que a unidade aqui é 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Então, 1 vezes 10 elevado a 5. Então, o trabalho vai ser 0,4 vezes 10 elevado a 2, né? Que vai dar 0,4 vezes 100, vai dar 40 joules. Então, só muda o sinal, tudo bem? Era exatamente isso aqui, tá? Eu lembro da questão de cabeça, era isso aqui mesmo, nesse sentido. Bom, resumindo, então tá errado por causa do sinal. Letra C. Em cada ciclo o calor é nulo. Não, tá errado, né? Porque a gente sabe que como uma transformação cíclica, né, a variação da energia interna é nula, mas o calor é igual ao trabalho. Então, se o trabalho não é nulo, o calor não pode ser nulo. Letra D. A potência do sistema é 1.600 watts. O que é a potência de um sistema? Né? A energia dividido pelo tempo. Qual vai ser a energia? Ele tem 40 joules por ciclo, só que ele dá 40 ciclos por segundo. Então você pode falar que a energia por segundo é 40 vezes 40, dividido pelo tempo, que é 1 segundo, né? Então vai dar 1.600, né? Dividido por 1, que é o próprio 1.600. Estou trabalhando no SI, então é watt mesmo. Letra certa é a letra D, ok?